depois de 3 anos. Uma vida de um dos piores eventos que a humanidade presenciou e ainda presencia, e a transformação de um estúdio que virou uma fábrica de produção exacerbada de animações, a segunda temporada de Zombieland Saga finalmente foi lançada, para a alegria de todos aqueles que assistiram e gostaram do anime. Um dos primeiros vídeos que lancei no VitorDesk foi justamente falando da saga das zumbis idols que adoro tanto, um dos meus animes favoritos, e tentei mostrar em como aquilo me impactou de tal forma, na qual uma série em sua maior parte de comédia, me fazer chorar com seus momentos impagáveis e sua super mensagem de superação. Ou seja, recomendo fortemente que vocês assistam o meu vídeo falando da primeira temporada antes. Como eu sou um grande fã dessa obra, me senti obrigado em vir aqui falar da segunda temporada e dizer sobre o que eu achei. Será que estes novos episódios conseguiram cumprir com a qualidade da season passada? Será que em meio a uma situação complicada que nosso mundo passa atualmente, o Estúdio Mappa, que tem trabalhado como uma fábrica, conseguiu manter o ritmo em pé com uma produção patética até os seus momentos finais? Sim. Antes de qualquer coisa, tudo aquilo que nos foi mostrado nos anúncios que disse no vídeo da primeira temporada, aquele trailer bizarro em live action e a imagem promocional, acabam não mostrando porcaria nenhuma. Assim como no marketing que eles fizeram para anunciar a animação lá em 2018, é informação suficiente para você não entender praticamente nada, para que chegue na hora de assistir, você ser pego de surpresa ao ver uma das combinações mais improváveis que existe nesse mundo. E acaba que de certa forma, as informações mostradas para a segunda season não se passaram de uma trollagem monstruosa. Tudo o que você precisa saber aqui é que na realidade, Zombieland Saga Revenge se passa um pouco depois do último episódio que se passou no passado, e que, por algum motivo, todas as garotas da Fran Chuchu estão pegando trabalhos de meio período, e que Kotaro aparentemente está desaparecido. Logo no início já é mostrado que tudo deu errado, como de costume. Não é como se existisse um final feliz para a vida de uma pessoa, e o dessas garotas não é diferente. No momento em que elas estavam lá com a bola toda, acabaram dando um deslize, querendo apresentar em um lugar surreal demais para a realidade de Saga. Com a situação presente e o tamanho do reconhecimento do grupo, seria inviável um objetivo destes, que acabou resultando no fracasso de apresentação e uma dívida catastrófica que demoraria séculos para ser quitada, colocando todas numa situação de completo desespero. Tal desespero que fez todas terem que pegar trabalhos de meio período. E assim, Zombieland Saga Revenge começa. Não importa o quão as coisas possam dar certo, se elas estão vivas, as coisas vão dar errado. Como é o que acontece com todos nós. Agora que sabemos que já temos um não bem grande da realidade, vamos transformar este não em um sim. Nessa nova temporada é basicamente esse trajeto em que essas garotas zumbis vão, novamente, depois de já terem morrido dentre diversos altos e baixos, se reerguerem mais uma vez para salvar Saga e terem a sua vingança. A vingança contra a realidade que é ter o sempre o não como resposta, mesmo que as coisas estejam boas. E bem, ter essa oportunidade de ver elas crescendo novamente é uma ideia bem legal, dá ainda mais espaço para desenvolverem um pouco mais de cada uma delas e de criarem mais e mais situações com desfechos épicos. E aqui o ritmo é meio que o inverso de antes. Na segunda temporada eles começam mostrando muito mais do tipo de episódio em que focam em uma ou duas garotas e desenvolvem elas, para depois mais pro final, darem um foco maior na situação principal. E é tudo bem orgânico. Ao mesmo tempo em que exploram um pouco mais das possibilidades que todas elas podem ter, elas aproveitam isso para servir não só como um crescimento pessoal de cada uma, mas também o crescimento do grupo como um todo, conseguindo se mostrar e se divulgarem de formas cada vez mais efetivas. Por mais que a primeira parte seja bem episódica, não existem exemplos tão sensacionais de episódios assim como os que foram mostrados nessa temporada. O ritmo, a animação, o humor, praticamente é tudo impecável. Acaba provando mais uma vez que todas ali têm uma certa independência e suas particularidades, que fazem gerar todo tipo de situação, e aqui a variedade é enorme, que vem desde aproveitar a carga cultural e histórica dos costumes do país vinda de vários tipos de época, até tratar assuntos um pouco
pouco mais delicados, com alto astral que não está de jeito nenhum no papel da indústria da animação japonesa. Então essa fórmula episódica se encaixa como uma luva. Em Zombieland Saga Revenge, eles absolutamente não perdem nada com a sua temporada anterior. Na verdade, eles conseguem entregar episódios ainda mais impressionantes, e essa quantidade de experiências diferentes ao focar em cada garota mostra o tempo todo que essa série consegue ser sim, muito mais do que uma combinação improvável de zumbis com idols, aproveitando o espaço em que criaram para poder conversar e desenvolver as coisas da forma mais livre possível. A comédia apresentada nessa temporada também não perde em nada. Ao mesmo tempo em que eles vão dando tarefas mais diversificadas para todas, coisas que não foram muito o foco acabaram tendo mais destaque, como mostrar mais momentos da Yugiri e da Tai. Destaque para a número 0, que nos entrega vários dos melhores momentos de toda essa temporada de primavera no Japão. Sempre que ela aparece, é para marcar sua presença de uma forma impagável, e é claro que o Kotaro não fica para trás. Sendo pirado e maluco como sempre, já não bastava o design desse personagem ser praticamente inspirado no próprio dublador, como também dá uma variada maior nele, com cenas mostrando um crescimento pessoal dele junto com todas as garotas. Quanto a Yugiri, que sempre quando tinha uma presença um pouco mais forte, era fora das telinhas da televisão, com uma música só dela, com um clipe postado no YouTube que não apareceu no anime, e umas lives no site conversando no bar cantando com um modelo 3D como se fosse uma VTuber, ainda tinha uma função meio nebulosa sobre a sua função como membro do grupo. Em Revenge, muita coisa esclarecida sobre a própria, não só ela como também uma cacetada de coisa, que na real, não esperem nada tão revelador. É tão sinexo e idiota quanto a série inteira. Não digo por ser ruim, mas sim em algo para não se levar tão a sério. Tanto essa temporada quanto a anterior sabem dosar muito bem quando é hora de desligar o cérebro e quando é hora de tratar em algum assunto mais sério. Eu diria que essa temporada tem meio que tudo para finalizar com um final fechado. Eles concluem praticamente todas as pontas soltas criadas na anterior e dão um show final fenomenal, em que a única coisa que a gente precisaria saber é que elas vão apenas continuar crescendo para se tornar o grupo de idols que atravessa a saga, a salvando e espalhando sua palavra ao redor do país inteiro. Não, do mundo inteiro. Ou será que não? Não é como se tudo fosse flores. A minha expectativa é que elas vão continuar se ferrando a cada momento de suas pós-existências, e vão continuar sendo inabaláveis, mostrando que mesmo quando tudo vire para o lado errado, elas vão continuar levantando até o momento em que suas vozes alcancem o universo inteiro. Zombieland Saga Revenge tem uma animação super bem polida. Até o CGI que foi usado em vários momentos mostra super mais profissional, com as jogadas de câmera mais interessantes e modelos mais bem detalhados. A suposição que eu disse no outro vídeo continua de pé, e como eu disse lá, não é necessário considerar tudo isso, mas pensar dessa forma torna tudo bem mais divertido de acompanhar. A direção é normalmente bem padrão, mas que mostra competência na hora de entregar um ritmo agradável, isso aliado com as inúmeras pessoas extremamente talentosas que participaram desses novos episódios. Existem vários momentos em que a animação consegue ultrapassar a polidez da season passada facilmente. As músicas cantadas conseguem ser tão impressionantes quanto a temporada de 2018, apresentando não só as canções mais tradicionais de grupos de idols, mas novamente trazendo estilos musicais diferentes e outros tipos de ritmo, cheios de carga cultural, mensagens fortíssimas e que são usadas nas melhores situações possíveis, naqueles que brotam no ápice do clímax, fechando com chave de ouro em concluir todos os obstáculos que todas essas garotas têm de enfrentar durante todos os seus crescimentos individuais e de grupo. Acho que posso dizer com 100% de certeza que Revenge cumpriu muito bem o seu papel em entregar mais essa leva de episódios de extrema qualidade. Mas bem... quem dera se eu pudesse dizer a mesma coisa sobre a saúde dos envolvidos. Digamos que vivemos em uma sociedade. Tal sociedade que colapsou e ainda está colapsando o tempo todo com métodos cada vez mais frágeis e totalmente dependentes de tudo, fazendo com que a única forma de se manter diante uma gestão patética é continuar produzindo constantemente, sempre de forma crescente e exacerbada, como se fosse uma fábrica. Uma organização sensível dessas acaba não dando um momento de descanso. Na hora em que a produção consegue um momento de pausa, tudo quebra e a tal instituição vai pro limbo das dívidas. Digamos que este é o caso do Estúdio Mapa, e exemplos é o que não faltam. Por cima, temos o histórico que é passado de fã para fã, sobre uma história de que o estúdio meio que foi feito a partir de várias das pessoas mais experientes da Madhouse, para produzir uma variedade melhor de coisas na qual eles mais queriam, e de fato, acabou entregando muita coisa boa. Mas uma outra coisa que também é um fato, é que eles com o passar dos anos, passaram a se mostrar não mais como uma fundação de princípios artísticos e criativos, mas sim como uma fábrica e mais um exemplo de uma atuante da situação deplorável e de reputação
situação totalmente preocupante quanto ao tratamento de seus funcionários no mercado dos animes. O Estúdio Mappa não é o único dos representantes dessa situação deprimente, mas que acabou se tornando um dos maiores exemplos atuais, de um local na qual a pessoa não tem mais chances de ter uma vida normal, e que isso acabou tendo um impacto direto em quem está realmente lá botando a mão na massa. De fora, a gente vê uma empresa que por muitas vezes acabou entregando uma animação de altíssima qualidade, sendo responsável de várias das cenas mais bem construídas de cada temporada em que atuam, mas que infelizmente acaba tendo um custo bem maior do que é nos mostrado. Funcionários que acabam quebrando a barreira de permanecer quietos sempre dentro do seu local de trabalho, que se manifestam nas redes sociais com mais frequência sobre o descontentamento com suas condições de trabalho. Normalmente quando esse tipo de coisa acontece é porque a coisa lá já tá bem feia, e eu diria que normalmente esse é o grande motivo para que muitos outros animes tenham uma produção que acaba decaindo de qualidade da metade pro final. A diferença é que o Mappa tem muita gente que gosta do que faz e que se sacrifica para poder entregar o trabalho pronto em um prazo ridiculamente apertado. Provas de que essas coisas têm acontecido com uma repetição infeliz não faltam. Acho que para quem já está situado na comunidade e está acostumado em ver conversas sobre, já presenciou eventos do tipo a última temporada de Attack on Titan, em que o designer de personagem pulou fora do projeto, deixando a equipe para ter que arcar com alguém importante ausente na criação dos episódios, e outros que se demitiram do estúdio e logo depois postando em suas redes sociais de como a experiência com a empresa foi terrível. Outra animação deles que acabou sendo problemática foi Taisho Samurai, em que boa parte da equipe que produziu Saga estava participando, e que era estranho de certa forma. A segunda temporada já havia sido anunciada antes, daí eles são migrados para um outro projeto original deles, e isso em meio a uma pandemia que já tinha começado. A animação se mostrou por muitas vezes problemática em sua direção, e em seus créditos finais de cada episódio, ainda mais nos finais, apresentava uma quantidade anormal de gente para que possam depender da conclusão de pedaços da animação e poder entregar o trabalho concluído dentro do prazo. E isso foi exatamente o que aconteceu em Zombieland Saga Revenge, um projeto na qual havia sido anunciada há quase uns 2 anos antes de sua estreia, e que quando a sua exibição se iniciou, quantidades exorbitantes de pessoas foram creditadas em cada episódio. A diferença é que isso aconteceu desde os primeiros episódios, por alguma bênção divina de Madoka, mesmo com toda a provável problemática do prazo e de condições de trabalho questionáveis, a equipe se manteve firme com uma animação quase sempre acima da média até o final. O mérito, entanto, com todos os envolvidos, mesmo com a quantidade absurda de pessoas para finalizar cada cena, o que poderia trazer inúmeras inconsistências, já que, por mais que todos ali acabam trabalhando em equipe, a finalização de cada pessoa é diferente, pois não são robôs, e mesmo assim, a série conseguiu terminar com uma animação acima da média. Um exemplo de superação destes consegue ir além do que podemos presenciar da Fran Chuchu e seu crescimento após os seus tropeços. Este exemplo atravessa o desenho animado e capta o trabalho duro de cada um dos envolvidos neste que é um dos projetos que mais me impactaram nestes últimos anos. Se tem alguém que precisa ser acreditado por essa obra-prima de anime, são todos aqueles que ajudaram a colocar a mão na massa para entregar uma temporada repleta de episódios extremamente incríveis. E o Estúdio Mappa foi o seu obstáculo, e eles chegaram na voadora para entregar uma apresentação impecável em Revenge. Tendo dito isso, não quero dizer que isso aqui é uma carta aberta de ódio ao Mappa ou à indústria das animações japonesas como um todo. Não acho que ser o hater que sai xingando a mãe ou fazendo declarações de morte resolva alguma coisa, mas ainda acredito que, mais importante que vangloriar alguma coisa na qual nós gostamos muito, nós precisamos entender que quem está ali fazendo a coisa toda são pessoas como nós. São seres humanos que têm seus problemas e preocupações pessoais. Então eu queria vir aqui não só mostrar um excelente anime na qual todos vocês deveriam assistir, mas também agradecer aos caras que tomaram conta de cada quadro de animação, daqueles que fizeram todos os rascunhos, daqueles que trabalharam duro para mostrar uma animação 3D acima do convencional, dos que fizeram a base de todos os personagens da obra para que tudo fique direitinho conforme os combinados, dos caras que compuseram não só cada música de background das trilhas tocadas durante os episódios, mas também de todas as cantadas que nos foi mostrado, de cada dublador que fizeram seu máximo para dublar todo mundo, principalmente de todas as garotas da Fran Chuchu, que dublaram e cantaram todas essas músicas maravilhosas, que vão além do 2D e se apresentam ao público nos shows e apresentações que participaram durante esse tempo todo. E por fim, dentre todas as funções que acabei não citando, todos os trocentos tipos de pessoas que atuaram como os diretores, que se mostraram competentes em finalizar sua obra com excelência, mesmo com uma produção decadente. Se tem um forte motivo na qual todos deveriam assistir Zombieland Saga, que este seja para reconhecer o trabalho de pessoas que, mesmo com uma indústria inteira os colocando para baixo, foram fortes o suficiente para entregar uma das minhas obras favoritas. Zombieland Saga é demais.